TV Sindireta, um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988. 28 anos de fundação, 58 anos de luta. Olá, bom dia. São 10 horas e 1 minuto. Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Está começando mais uma edição do programa TV Sindireta. Hoje falando sobre o projeto da reforma da Previdência. Aqui no estúdio nós recebemos o diretor do Sindireta, Márcio Paiva, e também o presidente da ANFIP, Floriano Martins. A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Para você entender melhor o que a gente vai comentar aqui no programa, nós fizemos um vídeo e vamos passar para você agora. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Assim fica mais fácil de entender, né? Então vamos começar nosso programa. Desejando primeiro bom dia para o presidente da ANFIP, Floriano Martins. Bom dia. Muito obrigado pela presença aqui. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Então tá certo. Márcio Paiva, bom dia também, obrigado. Bom dia à TV Sindireta, a todos que compõem. Bom dia aqui ao nosso companheiro da ANFIP. Bom dia a nossos companheiros que assistem nosso programa, que participam sempre com a gente. E por falar em participação, você também pode participar enviando sua dúvida e seu questionamento pela linha direta. Veja só. Para participar, acesse o site do Sindireta, www.sindireta.org.br. Clique em TV Sindireta. Na página de exibição, encontre o formulário, coloque o seu nome e preencha com sua pergunta. Depois, basta clicar em enviar. Participe das transmissões ao vivo do Sindireta. E o pessoal começou a participar cedo, enviando já as perguntas aqui. O Luiz Vicenzo, ele está preocupado com toda essa reforma. Ele pergunta quais os danos que a reforma da Previdência pode trazer. Mas, Paiva, eu queria que você começasse falando disso e depois abrisse a palavra para o Floriano. Primeiro, eu gostaria de dar um bom dia a todos que estão assistindo a nossa TV e dizer que é muita honra, muita responsabilidade que nós estamos aqui hoje para tratar da questão da Previdência, para falar dos assuntos que atingem a todos os nossos associados, toda a sociedade de Brasília, aliás, a todo o Brasil. E tivemos a honra de poder trazer para fazer parte desse programa o nosso companheiro aqui da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais,
e vai deixar essa coisa um pouco mais clara para que a gente possa compreender de fato essa questão do atuarial, o que é essa dívida futura. O cara fala da Previdência, fala de 50 anos lá na frente, a gente acaba por não compreender a razão de nós não termos uma educação previdenciária, porque a coisa é muito para o futuro, a gente não se preocupa agora. Então, tudo isso a gente vai tentar deixar mais claro aqui hoje para vocês, como também a dívida, por que o governo não cobra das empresas, por que dá anistia fiscal também e acaba querendo trazer essa responsabilidade para os trabalhadores. Então, respondendo à pergunta do Luiz Vincenzo, Floriano, quais são os danos que a reforma pode trazer para ele, trabalhador? Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes, agradecer aqui ao Sindireta pelo convite. Olha, os danos são de grande monta. Na realidade, nós estamos falando de uma desestruturação completa da Previdência Social, rasgam-se direitos constitucionais, assim, a emenda ela é inconstitucional de cima a baixo, a gente tem vários dispositivos que serão depois questionados se ela for aprovada. Mas, em linhas gerais, nós temos que deixar o nosso ouvinte aqui realmente preocupado e participando ativamente aqui. Nós temos que lembrar que a proposta ela está em análise na Câmara dos Deputados. Ela será apreciada provavelmente dia 19 e 20 pelo plenário da Câmara. E nós temos 8 deputados federais aqui em Brasília. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a importância que nós sabemos claramente como é que esse senhor deputado de Brasília vai votar. Mas voltando aos danos, o principal dele diz respeito a você colocar uma regra, a você ter uma alteração em que praticamente não há regras de transição. É um corte unilateral, no qual se institui agora, por exemplo, no caso do regime geral, nós teremos o fim do fator previdenciário e o fim até de algo que foi recentemente alterado, a forma 85-95, que vai passar para 90-100, ela foi alterada, ela está no processo de transição, nem vai se esperar os efeitos dela e já se fará uma reforma que vai trazer prejuízo. E principal, agora o governo anuncia que vai reduzir de 25 para 15 anos, isso é fundamental, precisa reduzir mesmo o tempo de contribuição, porque a média do INSS é 17 anos. Então, em média, quem se aposenta pelo INSS, ele contribui por 17 anos, por conta do mercado de trabalho, essas coisas todas. Então, o principal é isso, você deixá-la mais longa, 65, mas pode ser 66, 67, conforme aumenta a expectativa de vida. E ao cálculo, esse é fundamental a gente falar. Hoje você tem uma regra de 80% das contribuições a partir de 1994, das melhores contribuições. A partir da emenda constitucional será 100% de toda a sua vida laboral. Ou seja, a chance de você ter a sua aposentadoria reduzida, ela é muito grande. Lembrando que você também, se você estiver assistindo pelo Facebook, você também pode participar, enviar a sua dúvida, seu questionamento pelo espaço de comentários, que a gente também lê aqui ao vivo. Mais uma participação, agora é da Marta Dias. Estou perto de me aposentar. A reforma pode me prejudicar? Fique à vontade para comentar. Eu gostaria de aproveitar um gancho dos prejuízos que vai trazer na sociedade, com a aposentadoria da companheira aqui também, que acabou de fazer o questionamento, e deixar claro que no caso dos pensionistas também tem um prejuízo muito grande. Se o pensionista que sobreviver for aposentado também, ele vai perder mais de 70% do outro que ele receberia. Ou ele nem recebe, na verdade, não é isso? Fica só com a dele. E se for só um pensionista que tem direito do trabalhador que faleceu, vai receber só 70% também. Quer dizer, tudo é reduzido. A gente vê que tira da sociedade para o Estado, mas o Estado não tira de quem dá o prejuízo, né? Que é aqueles que sonegam, os que deixam de pagar a sua responsabilidade. Não é exatamente isso? Pois é, esse é um ponto importante que a gente, quando há um desequilíbrio, ou seja, tem uma balança aqui com dois pratos. Está desequilibrado o sistema, a despesa e a receita. O que nós vemos na reforma é o governo se jactar, né, que vai economizar 500 bilhões de reais em 10 anos.
Então, assim, ele está fazendo uma reforma só do lado da despesa, via corte dos benefícios, via adiamento da sua possível futura aposentadoria. E do lado da receita? Não há nada. Nós não estamos tratando de nenhuma medida que possibilite a cobrança rápida dos devedores, que melhore e aparelhe a fiscalização do INSS. E aí a gente tem que relatar um fator importante. Tivemos recentemente uma CPI aprovada por unanimidade, inclusive com o líder do governo. Aí o presidente da República vem dizendo aí que isso não significa nada. Falei, como não significa nada? Uma CPI que ouviu até sonegadores, a CPI ouviu. E ela chegou à conclusão que a Previdência Social é sustentável, o que ela precisa é olhar gerencialmente, ou seja, primordialmente vamos olhar o lado da receita, que é esse que não está sendo atacado por essa proposta de emenda constitucional. Agora, respondendo a colega, como é que é o nome da colega? Marta Dias. A dona Marta Dias. A senhora vai se aposentar, me parece que tem a transição, deve acontecer em 20 anos. Então, para quem se aposenta agora, ainda não cai dentro dessa expectativa de mudanças. Mas a gente não sabe, tudo pode acontecer porque a Câmara é bem eclética, né? Cada um faz uma proposta, a gente não sabe qual a proposta está por baixo da manga para ser apresentada. Na verdade, o mais importante nesse momento, o que os sindicatos, as associações estão fazendo, é convocando todo mundo até o dia 19 desse mês, está fazendo algum movimento junto ao seu deputado, junto à Câmara Federal, pedindo para que ele não vote esse projeto, que de qualquer forma que esse projeto for votado, ele vai trazer prejuízo para você. Continuamos aqui respondendo as perguntas que vão nos chegando. Fique à vontade para participar. Participe desse debate conosco, assim como fez o Gustavo Cerqueiro. Existe algum benefício nessa reforma? Floriano. Bom, é difícil encontrar algum benefício. O governo anunciou, mas a gente não viu isso ainda, que ele vai desistir da DRU, da desvinculação de receitas da União, que retira 30% da arrecadação da Seguridade Social. Mas nós não vimos isso na prática ainda. E esse é o problema, voltando aqui para a questão do processo legislativo. Ninguém sabe o que será levado a voto. O governo coloca esses balões de ensaio, tiramos agora o rural e o BPC. Ué, mas já não tinha tirado antes? Já não tinha falado que o rural não seria atingido? E agora, então são uma série de manobras que nos deixam extremamente inseguros sobre o que realmente será aprovado. Portanto, mais simples é votar não à PEC 287. Márcio Paiva, os servidores ligados ao Sindireta, existe então algum benefício para esses servidores ligados ao Sindireta que trabalham aqui em Brasília, essa reforma? Olha, na prática e na vivência do mundo sindical, na defesa dos servidores, nós não vimos ainda, em nenhum momento da República, algo que viesse para beneficiar os servidores, se não foi através da nossa luta. E toda vez que o governo trabalha em algum projeto de redução de despesa, de redução de serviço à sociedade, a primeira coisa que ele atinge são os servidores. A nossa preocupação é essa conscientização, né? Que a gente precisa que os servidores participem do movimento, liguem, participem, mandem mensagem para a Câmara Federal, pedindo para que os deputados não votem esse projeto. Pelo menos até deixar a coisa muito clara. Se for realmente necessário fazer uma reforma na Previdência, é importante que toda a sociedade saiba, porque esse dinheiro não é do Estado. Esse dinheiro que cai na Previdência é do trabalhador. Quem deposita esse dinheiro na conta é descontado do salário do trabalhador, não pertence ao governo. Portanto, o governo, para poder mexer nesse dinheiro, o dono do dinheiro tem que saber por quê e para que ele está mexendo. E isso não é feito. Nós não temos uma educação previdenciária. Aliás, quando a gente fala de conhecimento das questões políticas do Estado, fica muito longe das salas de aula, não chega ao conhecimento cidadão. Nós somos manipulados de acordo com a necessidade de quem faz a política. Então é importante que saibamos como que isso acontece. E o governo faz questão de não demonstrar. E toda vez que ele põe uma mídia na televisão para falar do assunto, ele põe de uma forma pejorativa aqueles que trabalham, que ganham, que fazem a sua contribuição. Ao exemplo do servidor público, ele vem dizer que somos privilegiados. Mas privilegiado em quê? Se nós pagamos 11% do total do salário do servidor. É diferente, se você perceber, do trabalhador da área privada, que também se esforça muito, paga 8% do teto do que é recolhido para a Previdência. Completamente diferente. O governo tem que deixar isso muito claro para a sociedade não ser enganada com essa mídia falsa que é colocado nas mídias televisivas.
Presidente, a Marta Menezes, ela pergunta, fala-se muito nas propagandas que a reforma é boa para os brasileiros. Isso não é uma farsa? A gente viu ainda há pouco que não é bem isso que mostra na televisão com esse vídeo que a gente reproduziu da Anfip no começo do programa, né? Pois é, nós estamos vivendo um período de exceção. Essa questão da mídia televisiva, a mentira sendo repetida 1000 vezes, a gente não tem como fugir de um parâmetro de algo fascista, até nazista. Realmente hoje, e a gente tem que engrandecer esse espaço aqui, que são as mídias alternativas, as mídias independentes, que nos dão oportunidade. Eu tenho certeza que jamais a Globo News, ou a Band News, ou qualquer coisa, vai me chamar para falar, porque eles só ouvem, e o presidente da República está agora ainda até em programas de auditório. Quero dizer para você que não se preocupe, a Previdência Social não tem o menor risco de se quebrar, de estar quebrada, de estar falida, como eles estão falando. Esse vídeo demonstrou, a gente tem outras fontes de financiamento que compõem o regime geral, e no regime próprio, a gente tem que dizer, aqui no caso do GDF, e lamentar essa última manobra em que o governo fez um rapa dos recursos para poder usar em outras. Quer dizer, isso sim é que é problemático, né? O dinheiro, a poupança do servidor sendo utilizada para outros fins. Então, essas questões elas têm que ser colocadas de uma maneira clara. A Anfip não é contra que se haja reformas para melhorar o sistema. Agora, essas reformas que estão indo no sentido, mais um recado para o servidor público. Nós, se aprovada a reforma, lá no parágrafo 15A do artigo 40, haverá o que lá? O governo agora, federal, estadual e os municípios, poderão entregar a sua previdência própria para os bancos, diretamente para os bancos. Então, isso demonstra claramente o que está por trás da reforma da Previdência. Está por trás duas coisas: a diminuição de direitos para conseguir reduzir os custos com Previdência Social, os gastos com Previdência Social, as custas do seu vencimento, presente ou futuro, e, no caso do servidor público federal, a entrega para as instituições financeiras dos seus tão suados recursos previdenciários. Outra pergunta que nos chega aqui é do Paulo Mota. Muito se fala dos prejuízos que a reforma traz aos servidores públicos, porém, sabemos que o projeto prejudica também os trabalhadores da iniciativa privada. Qual a diferença entre os prejuízos para as duas classes ou as duas perdem de maneira igual, presidente? Olha, assim, quando você lê o governo é de um mau caratismo tão grande que a proposta de emenda constitucional ela é encaminhada e vem uma exposição de motivos. Quando ele fala que vai economizar 500 bilhões de reais em 10 anos, e você vai ler a exposição de motivos, o que está escrito lá é só regime geral. Então, quem está pagando o grosso da conta da reforma, a economia será em cima do trabalhador urbano. É esse que a propaganda diz que não será atingido. O servidor público, ele será atingido no médio prazo. Eu vou citar o meu exemplo pessoal. Eu tenho 3 anos para que eu possa ter acesso, me aposentar, com as regras. Eu sou anterior a 2003, anterior a 98, eu tenho uma paridade e integralidade. Faltam 3 anos para eu completar a regra. Pois bem, se passar essa reforma, esses meus 3 viram 8 anos. Então, assim, o que o governo consegue fazer basicamente para o servidor público é pegar e adiantar, ou seja, ele joga a despesa que seria agora daqui a 3 anos para 8 anos. E também, caso você queira optar por se aposentar aos 65 anos, você terá uma redução muito grande, além de quem tem direito, não terá mais direito à paridade e integralidade. Márcio Paiva, essa é uma dúvida frequente dos servidores ligados ao Sindireta, se existe uma diferença para trabalhadores da iniciativa privada ou não? Bem, existe, porque nós em Brasília, vamos falar do Distrito Federal, nós temos a nossa previdência própria, que é o IPREV. E os regulamentos, as regras, a gente copia, né, do que é feito pela União. Então, um regulamento pelo Ministério da Previdência Social, que a gente tem que acompanhar bem que próximo dele, mas nós fazemos o nosso próprio regulamento. E deu para ver qual é a intenção do governo, né? A gente não pode dizer que um governo é diferente do outro nesse sentido. Esse governo, ele tirou toda a receita do IPREV, fez uma venda obrigatória de imóveis
também para o IPREV, trocando por capital, para fazer o seu programa político. Nós também não conhecemos qual é o programa político do governo. E isso trouxe um prejuízo imenso para os servidores de 2006, de janeiro de 2007, para cá, porque esse recurso foi recolhido desses servidores. Era a reserva para a aposentadoria desses servidores. Agora ele fez um pacote só. Mantiveram os servidores novos junto com os servidores de antes de dezembro de 2006. Quer dizer, isso vai para o cofre, vai para a União, é destacado, a gente chama de repartição simples, né? Quer dizer, se o governo cair a arrecadação e não tiver cofre, não tiver recurso no Tesouro, não paga os aposentados. É um perigo, é muito perigoso, é um risco desnecessário, porque se o governo tem um limite de gasto, tem toda a programação, tem todo um plano de governo e a Previdência é separada dessa proposta de plano de governo, ele não deveria ter usado os recursos da Previdência. E isso demonstra de como que acontece no Brasil. Por que as previdências, os fundos de pensões se quebram e traz prejuízo para o trabalhador? Porque não tem um controle mais rígido. Eu acredito que deveria ser bem mais rígido o controle do gasto desse investimento que o trabalhador faz para a sua aposentadoria, de não permitir que ele seja usado para outros fins. Se a gente não consegue parar o detentor do poder de fazer essa despesa, de gastar esse dinheiro, sempre vai ter esse prejuízo para o trabalhador e sempre vai vir esses salvadores da pátria dizendo que fazer uma reforma na magnitude que essa vai vir, vai resolver. Claro que não. Se a gente... Primeiro, cobrar a dívida, cobrar de quem deve para o Estado, quem deve para a Previdência. E depois a gente tentar fazer com que os conselhos de Previdência, fazer com que o Ministério da Previdência, o Ministério Público, impeça que eles metam a mão nesse tesouro que pertence ao trabalhador. Eu acho que é por esse aí o caminho. Sim, a gente concorda e vamos voltar de novo aqui ao caso do GDF, do Distrito Federal, dizer que o Ministério da Previdência Social, que não existe mais, foi uma lástima, né? Hoje nem Secretaria Especial é o Ministério da Previdência, ele deu parecer contrário. Mas isso demonstra efetivamente que faltam instrumentos legais para coibir essa prática. Os governantes acham que são donos dos recursos, mas os recursos são nossos. São daqueles que são os trabalhadores, que têm que ter direito a assento na administração do seu recurso, mas efetivamente a gente tem percebido que faltam instrumentos para evitar esses desvios. Aqui no Facebook, algumas participações. O Ibrahim Youssef, que não está aqui hoje, o presidente do sindicato, falou que bom dia, TV Sim Direta, estou assistindo, estou ligado em vocês. Assim como o Jorge Luiz Cavalcante está dizendo boas explicações, parabéns. E também o Valdir, que geralmente apresenta o programa, também está acompanhando o programa aqui do Facebook. E nesta última terça-feira, em reunião com o vice-governador, o Sim Direta esteve presente com o vice-governador para falar sobre também a reforma da Previdência. Veja só. A gente vai colocar algumas sonoras. A reforma da Previdência, ela deve ser constante, porque a cada período, a cada ano, existe um monte de mudanças de variáveis. No entanto, essa proposta que foi feita não é reforma da Previdência, é o fim da Previdência. E principalmente quando coloca o servidor público como responsável por esse acalabro que está o Brasil. Nós não podemos admitir que o servidor público seja culpado da mazela que está vivendo no Brasil. A solução dos problemas do Brasil está em várias outras questões, reforma tributária, reforma fiscal, a questão da organização, uma nova organização do Pacto Federativo, várias mudanças que têm que ser feitas na legislação brasileira em todos os setores, e a Previdência é uma delas, e não a principal problema como tem se vendido, mas a depender da gente, de mim, pessoalmente, do meu voto, eu vou estar junto sempre dos servidores, votando com os servidores. Eu sou contra a reforma previdenciária por acreditar e ter certeza que nós teremos outros meios de custear o déficit que o governo vem apresentando na reforma na Previdência do servidor público, que na verdade não tem esse déficit todo. Por quê? Porque nós contribuímos também com os nossos salários para a Previdência Social e outros tributos, mas o governo não apresenta esse cálculo, não é transparente e mente ao dizer que o servidor público, que o trabalhador é o problema da Previdência Social. A má gestão faz com que apareçam aí rombos
bilionários na Previdência do Brasil. A partir dessa reforma, que ela é necessária, mas é efetivamente necessário também que se faça esse bom debate. Afinal de contas, nós estamos legislando em temas que vão alterar vidas, né? Se a nossa missão é cuidar de vidas, como não debater com essas entidades? O que nós fizemos hoje aqui, com as entidades representativas do Distrito Federal, dessas quase 33 carreiras aí, é abrir essa linha do debate e ouvir essas representações naquilo que eles têm como sugestões, para que a gente possa levar ao Congresso através da bancada do Distrito Federal. Afinal de contas, nós temos lá 3 senadores e temos 8 deputados federais. Márcio Paiva, eu gostaria de ouvir também seus comentários e aproveitar para fazer um gancho aqui também com a pergunta da Cláudia Lima. Vocês acham que não deveria haver nenhuma reforma ou acham que deveriam ter, mas da forma que está, mas não da forma que está proposta? Primeiro eu queria fazer aqui um agradecimento ao nosso presidente Ibrahim e parabenizá-lo aí também pela negociação que nós tivemos essa semana aí com o projeto de lei do SLU, que nós estamos recuperando, que foi tirado desde logo no comecinho do governo. A questão salarial, que o projeto já está na Câmara, estamos torcendo para que seja votado ainda no mês de fevereiro. E parabenizar aí o Sindireta, viu, presidente? Parabéns aí pelo trabalho, pela luta e mais uma conquista para o nosso rol de conquista que beneficia os servidores. Ao Valdir, que deixou de vir hoje aí na TV Sindireta, parabéns, que está sempre fazendo essa apresentação do nosso programa. Eu quero dizer o seguinte em relação à reforma, que seja necessário, mas a forma com que ela está sendo feita, a forma de debate, de negociação, de explicações, não está sendo clara. Não traz a transparência. O governo passa por cima com o seu rolo compressor, com a maioria de deputados que tem na Câmara, até porque os trabalhadores não compreendem bem o que é essa representação na Câmara dos deputados. E os servidores também. Viu, Floriano? Os servidores públicos do Brasil, nós chegamos a quase 12 milhões de servidores públicos em todo o Brasil e nós não temos uma bancada, nós não temos uma representação que possa chamar essa pauta para discussão, que possa vir fazer o debate de igualdade com todos os outros que se encontram nas bancadas dentro da Câmara. Nós não temos isso. Em razão disso, fica a incompreensão. Nós não temos a compreensão de fato do que está sendo feito, até porque eles não deixam claro para a gente. Então, e quando vem a lei, a gente fica surpreso do tanto que nós perdemos, né? E os trabalhadores passam também por não acreditar, porque também não compreendem o que eles veem na televisão, eles passam a ter como verdade. E não são verdades. Então, é muito perigoso acreditarmos da forma que está sendo posta. Se as entidades sindicais, todas representadas, o Anfip, que está aqui com a gente, com o Floriano, tem dúvida ou não conhece o projeto e é contra o que está sendo apresentado, é porque a coisa está errada. E se está errado e existe forma de fazer com que seja certo, vamos procurar essa forma. E o sindicato, se estiver certo, a gente vai estar apoiando, porque o que nós queremos é o bem do cidadão, queremos o bem do serviço público e queremos o bem do país. Eu acho que se a gente tiver que colaborar, uma das funções do sindicato é a questão social, é colaborar com o patrão, com as empresas, para que ela tenha o seu resultado, os seus fins atendidos. E se não é colocado para a gente com clareza, nós não vamos ser a favor. Pode ser que seja necessário da reforma, mas é necessário que seja colocada de uma forma bem transparente para que a gente possa apoiar. Floriano, existe essa proposta, essa reforma, deveria ser do jeito que está sendo proposta, deveria modificar? Sua opinião? Bom, no primeiro lugar, nós temos que falar para quem está nos vendo, que a proposta vai totalmente contrária ao que se fala do senso comum com relação à Constituição Federal. O que se diz da Constituição Federal? Que ela é muito extensa, que ela é muito grande. Aí vem uma reforma que aumenta 3, 4 vezes o tema Previdência Social. Então isso está errado, isso vai contra aquilo que sempre se fala. Mas por que isso é feito? Para petrificar o que é ruim. Então esse caminho está totalmente errado. A Anfip, durante o processo de discussão na comissão especial, nós apresentamos emendas. Várias outras entidades, de promotores, de juízes, ou seja, os servidores públicos, as bancadas, centrais sindicais, apresentaram suas sugestões. E o que o relator fez? Solenemente as ignorou. Então, o que nós temos a dizer é isso. Há a nossa boa vontade e o entendimento de que ajustes pontuais possam ser feitos para melhorar o sistema. Principalmente aquilo que eu já falei, no que diz respeito à gestão e à cobrança dos recursos que são sonegados do lado da Receita.
Mas, Paiva, ainda há pouco a gente viu alguns deputados, o próprio vice-governador falando sobre os prejuízos da reforma da Previdência, e a Kátia Fonseca pergunta como vocês avaliam o papel dos parlamentares nesse processo? Acha que não estão trabalhando a favor da população? É assim meio que complicado, né? Porque a gente não acompanha as negociações nos bastidores. E sempre que tem uma votação, tem uma justificação de ter votado a favor ou contra. O importante é que cada um dos que vão ser prejudicados com essa proposta, que se sente prejudicado com essa proposta, faça contato através de e-mail, por telefone, por WhatsApp do seu representante político, do qual estão eleitos, e peça que explique melhor e que vote contra. A princípio, as entidades estão pedindo que todos que vote contra, que nem vá para o plenário essa proposta, até que tenha, de fato, um conhecimento mais amplo do que está sendo debatido. E que as coisas que estão na subjacência lá, que a gente não consegue ver, seja colocada a transparência da sociedade e que o governo pare de tentar enganar a sociedade com essas propagandas falsas, como foi colocado aqui pelo Floriano. Uma coisa é o que fala, uma coisa é o que é demonstrado e uma coisa é o que é aprovado. Então, em relação à nossa bancada de Brasília, nossos 8 deputados, a gente tem preocupação, não sabemos de fato qual é o compromisso que eles têm com o governo, porque uma coisa é quando eles são candidatos. Primeiro, nós não temos, não me lembro de ter visto nenhum, com exceção de um ou outro, né, fazer campanha comprometendo-se com os servidores públicos. Falando, eu estou aqui defendendo o servidor público, eu sou candidato do servidor público. Eu não me lembro de ter visto nenhum fazendo campanha nesse sentido. Se comprometendo o seu mandato com o servidor público para hoje ele poder se comprometer e não votar contra o servidor público. Porque uma coisa é estar representando o servidor público e outra coisa é você ser eleito para representar, né? Então é meio que complexo, meio que complicado, não dá para poder fazer uma avaliação. Eu sei que é difícil um mandato eletivo de deputado federal, é muito complicado, porque é 8 para 513, parece que fica até sumido dentro daquela casa, mas a voz deles é extensa, chega e alcança toda a sociedade. Eu acho que é importante que os nossos deputados federais de Brasília percebam que Brasília é contra a reforma da Previdência. Perfeito. A Luísa Felipe também está participando aqui pelo nosso Linha Direta e ela pergunta, e ela faz um desabafo e depois uma pergunta. Me sinto como se minha aposentadoria estivesse sendo roubada. Vocês também veem a reforma como retirada de direitos? Floriano. É isso que eu tinha dito antes. A gente realmente tem aí a retirada de direitos para reduzir despesa com benefícios, gastos sociais, né? Então isso tudo, na realidade, a gente tem que entender que é uma coisa maior. Nós, em 2016, o atual governo aprovou a emenda constitucional de número 95, que criou o teto. Agora, o gasto primário, ele está contido num teto, que é o do ano passado, é o orçamento do ano passado, e agora, a partir disso, será corrigida a inflação. Isso vai vigorar durante 20 anos. E aí, a Previdência Social, como ela, do regime geral, como ela tem a garantia da correção pela inflação, ou seja, a Previdência Social, o regime geral, automaticamente ele escapa do teto, porque novos benefícios são concedidos todos os anos e nós estamos tranquilamente numa época em que vai aumentar mesmo a quantidade de aposentados, porque eles pagaram e agora está chegando a hora de fazer direito às suas contribuições e aos seus benefícios. Então a gente tem que encarar essa reforma nesse sentido, é uma reforma restritiva, é uma reforma que vem no sentido de retirar direitos, e nós não podemos nos conformar com isso. Repito, aqui em Brasília são 8 deputados federais. O quadradinho é pequeno. Não é possível que a gente não consiga contactar cada um e perguntar claramente como é que o senhor vai votar nesse assunto. Já tem mais de um ano que essa emenda está tramitando. Nessa altura do campeonato, o deputado se declarar indeciso, porque não conhece a matéria, eu desconfio. Ele tem que dizer claramente, sou a favor ou sou contra. Ainda vem de encontro muito bem com o que o Lucas Sá, ele envia para a gente também aqui no Linha Direta. Muito obrigado pela participação, Lucas. A pressão popular pode reverter essa reforma, Márcio Paiva? Eu acredito que sim, claro, até porque a Câmara Federal, ela representa a população, né? Representa o povo. Mas eu acredito que uma das grandes soluções, que é um dos pontos que podemos colaborar e
e resolver também o problema da Previdência é a questão do crescimento do país. Nós temos que gerar emprego, nós temos que criar indústrias, nós temos que produzir, nós temos que ter tecnologias também, porque o nosso produto sai in natura, é vendido em commodities, você não tem o investimento, não tem a agregação de valor no nosso produto, você não tem a industrialização. O país parou de crescer, tem aí 10 anos, 15 anos que o país não cresce, você não cria mais uma indústria. Então você diminui o número de colaboradores com a Previdência, porque você não gera emprego. E os empregos que você gera são informais. Você hoje chega a quase 30 milhões de pessoas trabalhando informalmente que não recolhe para a Previdência. O que está sendo feito em relação a isso? Qual é a preocupação do governo em aumentar o número de contribuintes para a Previdência? Não tem, não aparece essa preocupação. E quando traz uma empresa que abre o espaço para que essa empresa produza dentro do Brasil, a primeira coisa que ele faz é anistiar a parte da empresa para o pagamento da Previdência. Então, o debate em si, eu acho que ele está indo numa vertente contrária do que deveria estar indo. Porque se a gente produz, se a gente gera mão de obra, se a gente gera contribuintes, a gente aumenta essa colaboração. Porque quem está pagando a Previdência é quem está se aposentando? E os que deveriam entrar para dentro da Previdência, que vão se aposentar no futuro, cadê? Qual é a política que está sendo feita para esse fim? A gente não vê esse debate, a gente não vê essa discussão. A gente só vê o prático. Vamos diminuir, vamos parar de pagar, que a gente consegue resolver o problema. E não é verdade. Isso é falta de gestão, de gerenciamento. Nós temos instituições como a Anfip, que conhece bem a fundo de como funciona a Previdência. O Floriano está aqui, Floriano Martins, que é o representante da Anfip. A colocação dele aqui para a nossa TV Sim Direta de grande valia, de grande ensinamento. E eu tenho certeza que se o governo abrisse um debate para colher propostas para resolver o problema da Previdência, tenho certeza que não estaria discutindo esse projeto de reforma como está, não é isso, Floriano? Exatamente. Quando a gente faz um balanço, assim, o que o governo fez para melhorar o emprego, para melhorar as contribuições da Previdência Social? Fez justamente o contrário. Uma legislação trabalhista que precariza o emprego, ou seja, as pessoas não vão conseguir mais pagar. Chega ao absurdo de criar uma categoria de trabalho intermitente, na qual o cidadão, em um mês, se ele não conseguir trabalhar o suficiente, arrecadar o suficiente para dar um salário mínimo, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar uma contribuição sobre uma coisa que ele sequer recebeu. Então, infelizmente, as medidas que o governo vem anunciando e tem colocado em prática, elas vão na contramão. Elas estão destruindo a Previdência Social. Então, me parece que o projeto é esse mesmo. É um projeto de destruição da Previdência Social, de diminuição, de colocar ela como um mero programa social, um pagamento mínimo para quem tem mais de 65 anos. E eu não sei, realmente a gente tem uma boa vontade, nós temos aqui inúmeros especialistas, nós nos preparamos muito para esse debate da Previdência Social. A Anfip foi a entidade que mais contribuiu, notas técnicas, vídeos, estudos. Nós tivemos uma equipe dedicada a trabalhar, a se contrapor, a acompanhar a PEC 287. E agora o que eu tenho a dizer e concordar com você, Márcio, é o seguinte: nós temos 2018 aqui, é um ano eleitoral, e nós temos que fazer esse debate realmente. Nós temos que ter um novo Brasil, um país que tenha um projeto de nação. Nós estamos precisando disso, e aí a Previdência Social vai fazer parte tranquilamente desse debate. Aqui no Facebook também está a Rosa, está dizendo oi para a gente que está aqui com o programa TV Sim Direta. E, Floriano, outra dúvida que chegou aqui, outra preocupação, na verdade, é do Leandro Hugo. Aprovando a reforma, o que muda para mim que assinei a carteira faz pouco tempo? Olha, para quem assinou a carteira há pouco tempo, não vai mudar, assim, o que vai mudar é que ele vai trabalhar mais, tá? E provavelmente ele ainda, ao longo da sua vida laboral, ele terá outras reformas ainda, porque é um movimento que eu sei que 65 anos de idade é a data que ele vai se aposentar, e ele vai precisar, para ter a garantia de receber 100% sobre a média, desde esse primeiro momento, ele vai, a partir de agora, todos os salários dele serão contados, aí quando ele tiver 65 anos de idade,
ele terá direito a se aposentar, que é a média de todo esse período, todo o período contributivo. Se ele tiver a felicidade de ter mantido o emprego durante todo esse período, ele então terá algo próximo ao que ele hoje recebe. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Esse reformar contínuo, e nós estamos talvez na 5ª ou 6ª reforma da Previdência, ela acaba transformando a Previdência Social em algo menor, quando não é verdade. A Previdência Social é um grande programa, é muito bem pensada, é uma das inovações de 88, juntamente com a Seguridade Social, e ela não merece ser tratada dessa forma, com total descaso e desrespeito por parte do governo. Márcio Paiva, fica à vontade. Sim. Eu vejo uma grande dificuldade para o trabalhador da iniciativa privada alcançar a aposentadoria se efetivamente ele tiver que contribuir os 15 anos. Eu vejo uma dificuldade imensa, até porque alterna muito, sai muito de um emprego para outro, de outro para outro, ele vai acabar recebendo benefício continuado, que ele vai para a questão da Caixa Assistencial da Previdência. Porque ele não consegue, aos 65 anos, ter 15 anos de efetivo exercício fichado, recolhendo para a Previdência. Né? Porque ele entra no emprego, trabalha um ano, fica 2, 3 anos sem fichar, desempregado, trabalha autônomo, não recolhe, e isso vai acrescentando para a Previdência uma necessidade de fundos. E como o Estado não cresce, não gera outros contribuintes, não tem como fazer a compensação de quem está trabalhando pagar por quem está sem trabalhar. Então, da forma que foi apresentado, o pouco que veio para que a gente pudesse ver, o prejuízo é imenso. Eu acredito que merece um debate maior essa reforma. E acredito muito mesmo assim que quem está entrando no mercado de trabalho hoje vai ter que fazer uma poupança à parte, fazer uma previdência à parte, que na verdade essa proposta é jogando você para uma previdência privada, uma previdência particular que não essa do INSS, né? Porque é justamente isso, está criando essa dificuldade para poder atender quem está bancando isso, que a gente não sabe. Quem está querendo que isso aconteça. Então, eu não acredito que você vai ter benefício entrando hoje no mercado de trabalho, contando com a Previdência. Eu não acredito nisso. É interessante essa questão da Previdência Social, porque o sistema previdenciário é um regime de caixa. É o trabalhador que está trabalhando hoje, através de suas contribuições e do patrão, ele financia, em tese, aquele que já está aposentado. Então, nós temos uma solidariedade. E o que é interessante na Previdência Social é que aqueles que ganham mais, ou seja, quem ganha mais que o teto, a empresa contribui. Então, nós temos uma solidariedade dos grandes salários. E o que o governo vem propiciado nesses últimos anos? Esses grandes salários, maiores salários, é uma praga hoje, chama pejotização. Então, eles deixam de contribuir sobre a folha e passam a contribuir por contribuições pequenas e irrisórias. Então, são todas medidas que nós denunciamos aqui, que vêm no sentido de fragilizar, ao invés de nós estarmos aqui discutindo medidas para melhorar a Previdência Social para os brasileiros. Queria abrir mais uma pergunta para os dois, tanto por Márcio quanto para o Floriano, da Flávia Teles. Na opinião de vocês, por que o governo não cobra as dívidas bilionárias das empresas? Por que há esse perdão que recai sobre nós para tamparmos esse rombo? Deixa eu fazer minha crítica primeiro, que a minha crítica é mais política, a sua é mais técnica. A gente está vivendo aí uma caça às bruxas na questão da corrupção no Brasil, de quem banca as eleições. Nós estamos vendo aí todo dia na televisão como que é bancada as eleições. E diante disso foi perceptível quem são os beneficiários com esse bancar de eleição. Então, se você não cobra uma dívida que pertence ao Estado, é fácil de entender. Se eu pagar as eleições, sai muito mais barato do que eu pagar a dívida que eu tenho. Então, eu fazendo uma crítica política em relação ao assunto, com o que veio à tona, com essa lama que correu aí no Brasil, que está correndo em relação à corrupção, deixa a gente a imaginar que o não cobrar, que a gente chegou aí a quase 800 bilhões de anistia, né? Quase 800 bilhões, 150 bilhões de anistia nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos de anistia fiscal da Previdência, e a dívida que chega a quase 60 bilhões de reais que a gente não cobra.
Então, por que não cobra e por que demos anistia? Então, é importante que a gente faça uma avaliação, fazendo uma avaliação do ponto de vista político, só nos deixa imaginar o que nós vimos na televisão, que é porque alguém está ganhando muito com isso. É importante falar sobre essa questão da dívida. A CPI da Previdência Social se debruçou, juntamente com as entidades, o Simprofaz, por exemplo, sobre essa questão dos devedores. E, no caso previdenciário, mais ou menos 450 bilhões de reais estão hoje em condições de serem cobrados. Algumas empresas, mais ou menos 30%, são empresas que não existem mais, mas 70% são de empresas. E empresas grandes. Nós temos bancos frigoríficos. Então, o que acontece? Hoje, compensa dever para a Previdência Social, porque a probabilidade da gente conseguir cercar o contribuinte e retirar dele os recursos devidos é muito pequena. Para quem está me assistindo ter uma ideia, o aparato estatal, ou seja, que nós temos disponível, nós conseguimos, desse estoque de dívida da Previdência e do geral, toda a dívida tributária da União, dívida ativa tributária da União, nós temos aí para dizer o seguinte, não chega a 1%, entendeu? Ou seja, eu vou levar 100 anos para cobrar o estoque. Então, isso aí é praticamente dizer que há uma impunidade. É engraçado isso, né? Porque as empresas, elas são em menor número, elas são identificadas, elas têm patrimônio. Não seria muito mais fácil, já que o governo diz que vai economizar 500 bilhões de reais em 10 anos, pegar esses 450 bilhões de reais e melhorar a lei de cobrança para que a gente pudesse efetivamente trazer esse dinheiro para dentro da Previdência? Essa é a receita que a Anfip tem a oferecer à sociedade brasileira. A nossa reforma, ela começa primeiro, é um dever de casa, é melhorar os mecanismos da fiscalização, cobrança e administração das contas previdenciárias. Tá certo, muitas dúvidas, muitos questionamentos. O debate é longo se a gente for tentar esmiuçar tudo que a reforma da Previdência pode trazer para o trabalhador. Mas a gente está chegando ao fim do nosso programa. E por isso eu gostaria de ouvir as considerações finais, tanto do Floriano, que presidente da Anfip, que veio aqui gentilmente esclarecer essas dúvidas, quanto do Márcio Paiva. Floriano, fica à vontade. Eu quero fazer um convite para você, morador de Brasília, quem está nos assistindo aí fora, se vier para Brasília na semana do dia 19, é que no dia 19 e 20 nós temos aí, com certeza, o Sindireta e outros sindicatos, associações, nós temos várias atividades de trabalho parlamentar. Vamos lá ao Congresso. Eu sei que é difícil entrar na Câmara dos Deputados e no Senado, praticamente impossível nesses períodos de votação, mas vamos lá sim nos organizar, fazer pressão. Agora no Carnaval, o pessoal que nos assiste nos outros estados da Federação, buscar esse deputado, tem material disponível em tudo quanto é lugar, a sua associação, o seu sindicato tem acesso a isso. Vamos trabalhar esse deputado e dizer claramente a ele, se o senhor votar a favor da PEC 287, o senhor não vai voltar em 2018. Márcio Paiva. Eu queria agradecer a Floriano Martins, da Anfip, agradecer a todos que estão nos assistindo, a todos da TV Sindireta, a Aninha, nossa assessora de imprensa, ao nosso presidente que deixou de vir, mas deu a sua mensagem aí para a gente, e a todos os nossos servidores que assistem nosso programa, e chamar a atenção, como o Floriano falou, para o dia 19. É importante, se você não puder ir à Câmara Federal, manda mensagem para o seu deputado, manda mensagem para os deputados da Câmara Federal. Exatamente isso. Deputado, vamos estar olhando como o senhor vai votar esse projeto, essa PEC. O melhor é que não votasse, mas se votar, que vote não. Né? Vamos proteger o trabalhador. É uma oportunidade que vocês vão ter de mostrar que realmente vocês estão defendendo a sociedade, estão defendendo o povo. O interesse político do Executivo é muito maior do que está sendo passado. Nós não compreendemos, de fato, qual é o interesse do Executivo, se tem todos os outros caminhos para resolver o problema, por que ele quer trazer o problema para as costas do trabalhador. Então, é importante que todos participem desse momento. Nós não temos uma educação previdenciária, mas podemos evitar que aconteça o pior sem compreender. Pedindo para que não votem a favor da Previdência. E no mais, nós estamos num ano eleitoral, é importante que observamos bem
quem são os candidatos nessas eleições. É importante que os servidores de todo o Brasil façam um debate com os seus representantes na área dos sindicatos, associações, na área das centrais, das confederações, para que a gente crie uma bancada de servidores públicos dentro do Congresso Nacional, para que esses debates, quando venha com mais clareza e com mais tranquilidade para toda a categoria de servidor público do Brasil. Em mais um programa da TV Sim Direta, nós discutimos aqui o projeto da reforma da Previdência e recebemos o presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Floriano Martins, e também o diretor do Sim Direta. Em nome, então, do sindicato, eu agradeço mais uma vez a participação dos dois e também agradecer a participação de todo mundo que está aí do outro lado, assistindo a gente, fazendo parte desse debate. É muito mais prazeroso fazer o programa quando você participa. E que tal uma reflexão sobre o tema Reforma da Previdência? Fique agora com mais um vídeo da ANFIP tentando explicar o que realmente é a reforma da Previdência. A você eu desejo um bom carnaval. A reforma da Previdência proposta pelo governo quer que você trabalhe e morra sem se aposentar. Na proposta original, para ter aposentadoria completa, você precisaria ter 65 anos de idade e contribuir durante 49 anos. A sociedade pressionou e o governo cedeu. Agora são necessários 40 anos de contribuição. Isso é mais do que o praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Para ter direito à aposentadoria parcial, você vai precisar ter 65 anos e contribuir durante 25 anos. Mas as condições do mercado de trabalho no Brasil não permitem que o trabalhador contribua durante 40 anos. E mais grave ainda, o trabalhador brasileiro não consegue acumular sequer 25 anos de contribuição. Os números provam: 79% dos trabalhadores aposentados por idade contribuíram menos do que 24 anos. Ou seja, apenas 20% dos trabalhadores teriam como contribuir durante 25 anos. E 80% dos brasileiros não têm condições. Sabe por quê? Porque 50% dos trabalhadores têm empregos precários, sem carteira de trabalho assinada. Eles não contribuem para a Previdência e, claro, não terão proteção na velhice. Nas regiões mais pobres do país, mais de 60% dos empregos são precários. No Maranhão, 75% dos empregos são precários. Além do trabalho sem carteira assinada, de tempos em tempos, os trabalhadores são demitidos e outros são recontratados com salários mais baixos. Pronto, isso interrompe a contribuição para a Previdência. Em média, durante 12 meses, o trabalhador contribui apenas 9. Nesse ritmo, para acumular 25 anos de contribuição para a Previdência, são necessários 33 anos. Isso é mais difícil de ser cumprido pelas mulheres, que têm dupla e tripla jornada. Além disso, a reforma é ainda mais dura com o trabalhador rural. O relator da proposta também penaliza os trabalhadores do serviço público das 3 esferas de governo e retrocede conquistas dos servidores construídas há mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém privilégios nas aposentadorias dos deputados, senadores e vereadores. Essa proposta da Previdência propõe que você trabalhe, contribua e morra sem se aposentar. Você acha justo?